Se a gente quer construir uma árvore de falhas, o FTA, a gente deve começar representando o nosso produto, ou como já comentei com vocês, não é só para produto que isto serve, mas pensando num exemplo de um produto, primeiro ponto, nós temos que fazer toda a estrutura do produto na representação em árvore, ou com o diagrama de árvore. Nós vamos fazer a árvore da estrutura do produto. E quando não é produto? Quando não é produto, a gente vai fazer algo equivalente com aquelas informações que nos interessam, com a sequência de processo, com as informações onde a gente consegue montar esta árvore para entender o que acontece, para poder fazer análise. E aqui a gente está vendo como é que se aplica isso num produto. Ela originalmente nasceu para a gente fazer essas análises de taxa de falhas de produto. Então, primeiro passo, se eu quero construir uma análise da árvore de falha, ou árvore de falha, ou FTA, a gente tem que fazer a representação em árvore da estrutura do produto para, na sequência, a gente começar a discutir as funções de cada parte. Aqui, aquele exemplo da caneta Bic, a gente tem aqui a caneta, as 4 partes da caneta. Então a gente tem o corpo da caneta, o tubinho, a carga, que ela é composta por um tubo flexível que tem tinta dentro e tem toda a questão da ponta da caneta, onde tem a esfera de tungstênio, tem uma parte plástica e depois a esfera de tungstênio. E aí a gente vai, a partir desta estrutura em árvore, começar a discutir com os times multifuncionais. A gente vai começar a discutir as funções. Depois nós temos também tampa traseira e tampa dianteira. E aí a gente tem o desdobramento dos componentes, aquela ideia de se ter uma visão da vista explodida dos produtos. E aí a gente tem, no caso da caneta, a gente tem o corpo, que ele é feito de uma peça plástica injetada, tampa traseira e tampa dianteira também, uma peça injetada em plástico, e depois temos aqui a parte da carga, que tem um tubo flexível também injetado em plástico, tem toda a questão da tinta que vai dentro da carga, que é preparado lá com uma mistura química, com coloração, enfim, com todas as características que tem. Aí nós temos também na carga a ponta, ou toda a questão lá que vai promover a escrita da caneta, que vai promover o traço da caneta. Aí eu tenho lá uma peça plástica, um perfil cônico, eu tenho a esfera de tungstênio e o perfil cônico, que é plástico injetado também. Aí a gente vai fazendo, discutindo tudo isso com os nossos times. E aí o próximo passo agora, depois de ter montado essa estrutura, é a gente começar a pensar e a relacionar quais são as funções. Então teria que pensar qual é a função da caneta como um todo aqui. Então qual é a função da caneta? Fazer marcas, escrever. Aí a gente vai colocando com uma linguagem técnica para cada produto, de forma que o time consiga entender. Mas basicamente o que a gente tem aqui? Função da caneta ela escrever, ela tem que ter lá uma forma de manuseio adequada, peso, enfim, tem lá uma série de características, depende do projeto que a gente tem, equivalente lá a um caderno de requisitos. E depois nós vamos começar a analisar cada uma das partes, quais são as suas funções, ou pelo menos as funções principais, porque com base nestas funções é que nós vamos chegar na falha, ou na árvore de falha, que é aquela questão do não cumprimento da função. Então, qual é a função do corpo?
O corpo tem lá algumas funções e nós vamos descrever aqui. Ela tem que dar lá um bom pega na caneta. Ele tem lá um furo que tem uma função pré-definida para a caneta poder escrever, por exemplo, em altitudes, quando nós estamos aí em voo numa aeronave, algo assim. A gente começa a ter que entender as funções que a gente tem. Por exemplo, outra função, ele não pode rolar na mesa para não cair, vamos supor, aí vai depender de cada projeto. Depois, a carga também tem as suas funções, e da função geral da carga, que é ter lá o compartimento da tinta, poder proporcionar a escrita ou transferir a tinta do reservatório da carga para a superfície que vai escrever, para o papel, no caso aqui da caneta Bic. Então nós temos as funções da carga, depois separadamente para os seus elementos, a gente tem parte ou algumas dessas funções gerais que vão ser de cada um dos elementos, por exemplo, o tubo plástico flexível lá da carga. Qual é a função? A função principal é reter a tinta, reter a mistura química ali. Então, ele não pode proporcionar um vazamento, tem uma função de estanqueidade, e assim a gente vai discutindo e preenchendo aqui. A tinta tem que ter algumas características também, dependendo do projeto. Então, nesse caso, tem que ser possível escrever no papel, tem que ser possível escrever e a escrita ser permanente, ou seja, não apagar, não sumir ao longo do tempo, algo assim, e a gente começa a ter esta visão das funções de cada uma dessas partes. A ponta também vai estar muito associada às próprias funções da carga, né? Mas a ponta vai precisar fazer a transferência da tinta para o papel, para a superfície que ele vai marcar. Tudo isso aqui tem como função, não pode vazar, não pode borrar a escrita, tem que ter lá um traço constante, um traço que não tenha muita variação, e assim a gente começa a montar toda a árvore de funções. As tampas também, então, para trazer a tampa dianteira, que são peças injetadas em plástico, elas têm as suas funções também. A tampa traseira tem algumas funções de dar o acabamento ali naquele tubo, de não deixar entrar sujeira, contaminação lá para a carga ou para a tinta. Temos também a tampa dianteira, que tem suas funções, por exemplo, na caneta Bic de clipe para pendurar no bolso da camisa, do avental, algo assim. Então tem uma função também de clipe ali, de prender ou de transporte, né? Tem uma função também de proteger a ponta, para não danificar, contra sujeiras, contaminações, etc. E aí a gente vai fazendo essa discussão e vamos escrevendo aqui estas funções. E aí, agora, nós vamos partir, então, da estrutura em árvore para a árvore das funções. O primeiro passo é montar a estrutura em árvore. Agora, na sequência, nós vamos transformar essa estrutura em árvore na árvore das funções. E agora vamos analisar as funções do produto.